Salve, salve, meus queridos aluninhos. Eu sou o professor Camilo, da disciplina de Princípios de Termodinâmica, e hoje nós vamos falar sobre as relações de Maxwell e onde nós podemos aplicá-las. Então vamos lá. Vamos recordar que da combinação entre a primeira e a segunda lei da termodinâmica, nós conseguimos derivar 4 funções de estado que se relaciona com a unidade de energia. Nós vimos que essas funções de estado, a energia interna, a entalpia, a energia livre de Helmholtz e a energia livre de Gibbs, elas, como característica dessa descrição termodinâmica, elas são funções de estados. O que significa? Significam que elas dependem apenas da descrição do estado inicial e do final do sistema. Ou seja, independem do caminho entre esses dois estados. De maneira que, ao derivar essas equações fundamentais, nós podemos, a partir delas, descrevê-las, cada uma das variáveis, em função de suas variáveis naturais, de forma que todas as propriedades termodinâmicas do sistema podem ser assim determinadas a partir desta função. Lembre-se que nós podemos, a partir de cada uma dessas 4 funções termodinâmicas, encontrar as suas variáveis naturais. Para a energia interna, nós temos a entropia e o volume; para a entalpia, entropia e pressão; energia de Helmholtz, temperatura e volume; e de Gibbs, temperatura e pressão. Tomamos então como exemplo a função de entalpia, no qual nós podemos escrevê-la em função das variáveis naturais entropia e pressão. Por definição, nós sabemos que a entalpia se relaciona com a energia interna e a função trabalho, e a sua representação a partir da equação fundamental, tomando como base as variáveis S e P, temos TdS mais VdP. Ou seja, a variação de entalpia, dH, ela pode ser separada em um componente que varia com a entropia e um outro componente que varia com a pressão. A variação de H somente em relação a S, quando P é mantido constante, ela pode ser representada por uma taxa ou uma derivada que a gente escreve de maneira extensa como dH ds na P. De maneira similar, a derivada parcial de dH em função de P, mantendo a entropia constante, é representado pela razão derivada entre dH e dP na S. Ambas as derivadas, a gente pode interpretá-la como uma inclinação, uma taxa de variação em relação à sua variável. Do modo gráfico, ela seria uma inclinação de H, de entalpia, em relação a S. De modo que essas duas taxas de variação de entalpia com a entropia e a variação de entalpia com a pressão, correlacionando com a equação derivada diretamente da equação fundamental, ela pode ser correlacionada diretamente com o volume e a temperatura. Vocês conseguem fazer essa correlação entre dH/dP? dH/dP seria V, é V, e dH/ds, P. Uma propriedade muito importante que a gente lida quando tratamos com funções de estado é o fato de que a determinação do seu valor independe do caminho que se faz entre o estado inicial e o final do sistema. Mas o que resulta disso no tratamento matemático? Como que é representado a função de estado do ponto de vista matemático? Matematicamente falando, quando trabalhamos com funções de estados, estamos trabalhando com diferenciais exatas. De maneira que a ordem que nós diferenciamos
quando trabalhamos com duas ou mais variáveis, não importa o resultado final. Tudo que importa, na verdade, é a diferença entre as condições que nós estabelecemos, que extraímos informações do estado inicial e final. De forma que a ordem da diferenciação parcial das nossas taxas não importa. Isso é uma característica de diferenciais exatos. De forma que podemos escrever essa relação acima, considerando a correlação entre dH/dP como V e dH/ds como T, como uma identidade, muitas vezes representadas nos livros como relação de reciprocidade de Euler. Este resultado que nós obtemos aqui, ela é uma das relações de Maxwell. Por que uma das relações? Porque esse é o resultado quando trabalhamos em relação à variação da entalpia, de maneira que nós temos ainda outras três funções termodinâmicas, as quais podemos obter outras relações. E, de fato, quando aplicamos o mesmo tratamento que nós fizemos para a entalpia, para a energia interna, energia de Gibbs e energia de Helmholtz, nós obtemos um conjunto de identidades conhecidos como relações de Maxwell. Chamo a atenção aqui da importância dessas relações. Por que ela é tão utilizada em termodinâmica? Porque muitas das relações de variáveis, ela se torna ou difícil ou impossível de se obter experimentalmente. Porém, matematicamente, nós podemos fazer uma correlação. Vamos fazer um exemplo, olha, para a entalpia. Como seria, então, medir a variação de volume em relação à entropia à pressão constante? Essa variação do volume é igual à variação isoentrópica da temperatura em relação à pressão. Fato curioso é que, após a obtenção dessas relações a partir das 4 equações de estado de energia, não há nenhuma relação direta com a energia em si presente nessas relações. As relações de Maxwell, elas são extremamente úteis, volto a repetir. Primeiro, todas elas são aplicáveis de maneira geral e não estão restritas só a gases ideais ou mesmo aos gases em geral. Elas também se aplicam em sistemas sólidos e líquidos. Elas também expressam certas relações em termos de variáveis que são mais fáceis de se obter, de se medir. Por exemplo, poderia ser mais difícil medir a entropia diretamente, determinar como ela varia em relação ao volume, a temperatura constante. A relação de Maxwell nos mostra que não precisamos medi-la diretamente. Se medirmos a variação da pressão em relação à temperatura, a volume constante, dP, dt na V, nós conhecemos ds, dv na T. Por essas relações, já que essas relações são iguais. As relações de Maxwell também são extremamente úteis para deduzir novas equações que podemos aplicar a variações termodinâmicas em sistemas ou para determinar outros valores e outras funções de estado. E é muito comum as pessoas perguntarem, eu tenho que decorar isso? Não, na verdade não tem que decorar. Ela é uma consequência do tratamento matemático que temos essas 4 equações fundamentais. Mas existe um truque, uma dica mnemônica que vocês podem levar com vocês quando trabalhar e extrair informações das relações de Maxwell. Uma delas, existem várias, é essa aqui. É vocês escreverem a relação das derivadas em branco, del, como um modelo geral. Vocês vão inserir P e V, S, T em cantos opostos, ou seja, se aqui é P, aqui tem que ser V, se aqui é S, aqui tem que ser T. Em cada relação, a variável independente que você escolheu vai ser uma das variáveis é mantida constante na outra derivada. E se T e V ocorrem na mesma derivada, se T
e V ocorrem na mesma derivada, você tem que só inserir o sinal negativo em um dos lados. De maneira que você consegue construir as 4 relações de Maxwell usando essas 4 dicas mnemônicas. Vamos utilizar um exemplo para aplicar o uso das relações de Maxwell. Por exemplo, derive uma equação que relaciona a variação de entropia com o volume. Esse é o tipo de exemplo que ela vai vir apenas para suportar o que nós já realizamos. Esse é o tipo de relação e equação que nós já determinamos quando fizemos o estudo da definição de entropia e como ela se comporta em relação a algumas variáveis. E como resolvemos este problema? Nós queremos uma relação o qual escreva a variação de entropia com o volume. Das relações de Maxwell, nós temos a identidade de ds e dv na t em relação a dp, dt na v. De maneira que, fazendo tratamento, escrevemos ds em função de dv e teremos que saber como dp, dt na v se relaciona com o volume. Para um processo finito, nós integramos entre 2 volumes, volume 1 e o volume 2, nós teremos a variação de entropia. O que nós sabemos de ΔP, ΔV? Se fizermos para um gás ideal, P é igual a nRT sobre V. Note que nós queremos saber como P varia com T a volume constante. Para um gás ideal, como P varia com T? É só fazermos a derivada de dP em função de T a V constante. A variável, a resultante disso é nR sobre V. De maneira que utilizamos este termo aqui como identidade de dP, dt na V. Substituindo, então, na equação aqui de cima, nós temos nR sobre V dV, resultando, solucionando a integral, ΔS é nR ln de V2 sobre V1. Este resultado aqui, nós já havíamos obtido no momento que nós estávamos estudando como a entropia varia, como ela se comporta em relação a algumas variáveis. Este é apenas mais um dos modos que nós podemos encontrar o mesmo resultado por caminhos diferentes. Vamos a um outro exemplo agora. Determine a variação da energia interna de um gás ideal em relação ao volume para um processo isotérmico. Como que nós traduzimos isso para uma expressão matemática? Nós queremos saber como a energia interna varia em relação ao volume, mantendo a temperatura constante. Como representar isso? Nós sabemos da equação da energia interna com a entropia e o volume, suas variáveis natural, e nós queremos determinar essa relação, ou seja, nós teremos que derivar essa equação em relação a volume, mantendo temperatura constante. Então fica T ds sobre dV na T menos P dV dV na T. Rearranjando, nós temos que du ΔV na T é T ΔS ΔV menos P. Esta relação ΔS ΔV na T é uma das relações de Maxwell. Se nós olharmos lá, nós vamos ver que ΔS ΔV na T se relaciona com ΔP ΔT na V. Uma quantidade, uma relação muito mais fácil de se obter experimentalmente. Nós podemos reescrever essa mesma relação, essa equação, em relação a dP dt na V. Se resolvermos esta equação para um gás ideal, precisamos apenas encontrar como P varia com T a volume constante. Isso é relativamente simples de se obter. Nós temos N sobre R, NR sobre V, como nós fizemos no exemplo anterior. Substituindo neste termo, nós temos que a variação da energia interna
pelo volume é TNR sobre V menos P. Note que P é NR sobre V vezes T, ou seja, este termo se anula com esse, resultando que a variação da energia interna com o volume é nulo. Esse é um resultado que nós sabíamos de antemão, porque nós sabemos que a energia interna de um gás não depende do volume, e sim apenas da temperatura. Então, para um processo isotérmico, esse termo seria nulo, o que concorda com nós já sabíamos de antemão. Podemos fazer ainda para um outro exemplo. Vamos para um outro exemplo. Qual seria a variação de entropia para a expansão isotérmica entre V1 e V2 para um gás que obedece uma equação de estado que é similar à de um gás ideal, porém existe uma correção para o volume aqui. Note, V menos B. Nós sabemos de uma das relações de Maxwell como a entropia se relaciona com o volume, a variação de entropia para uma expansão isotérmica, ou seja, como a entropia varia com o volume. E a taxa de variação da entropia com o volume se relaciona com a variação da pressão com a temperatura-volume constante. Então, de maneira similar ao que nós fizemos em exemplos anteriores, nós rearranjamos a equação de maneira a escrevermos entre um intervalo finito entre V1 e V2, precisamos encontrar a relação de como P varia com T. Nós temos a equação de estado para esse gás em específico, P se relaciona com V menos B RT, de maneira que, ao buscarmos a variação de P em função de T, nós temos NR sobre VB. Substituindo, então, na equação anterior, nós temos que ΔS é igual a NR sobre V, resultando, ao final, numa equação similar àquela que nós havíamos obtido anteriormente, porém, para esse gás que obedece essa equação de estado. Em suma, pessoal, o que vocês devem fazer é praticar o uso das relações de Maxwell. Elas se desdobram em muitos e muitos exemplos, muitos e muitos usos na termodinâmica. Eu citei apenas 3. Há muitas outras formas de você aplicar as relações de Maxwell e facilitar a determinação de propriedades termodinâmicas e busca de novas funções também termodinâmicas de estado.